Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da mitose, que é um processo de divisão celular na qual uma célula origina duas, que são totalmente idênticas entre si, ou seja, elas vão ser iguais na sua anatomia, fisiologia e também principalmente na parte genética. Pelo fato de serem geradas duas moléculas iguais, a gente fala que a mitose é uma divisão equacional, sendo representada por esse símbolo E maiúsculo com uma exclamação, como se fosse um E assustado. E uma coisa que é importante, independente do tipo de divisão celular, seja mitose ou meiose, o que vai ser afetado na célula é sempre o seu núcleo. Então é por isso que aqui a gente só vai focar nas estruturas nucleares. E lembrando, quando a célula não está se dividindo, a gente fala que ela está em intérfase. E quando ela é acionada, que ela vai ter que passar por uma divisão celular, a primeira coisa que acontece no núcleo é uma alteração na quantidade de DNA. Acontece que as moléculas de DNA das células elas vão passar por uma duplicação, na qual uma molécula de DNA vai gerar duas, que vão ficar presas fisicamente por uma estrutura do próprio DNA denominado centrômero. Então, o processo de duplicação do DNA ele ocorre antes da própria divisão celular, ainda na fase de intérfase, quando ela é notificada que ela vai precisar se dividir. E para quem precisar, eu tenho esse vídeo aqui. E como eu falei, a divisão celular ela vai afetar fortemente o núcleo celular. Então a gente tem que lembrar dos seus componentes, que são bem poucos. A membrana nuclear, também chamada de carioteca, o DNA que está lá dentro e essa estrutura nucleolo, que é um aglomerado de RNAs ribossômicos. Fora do núcleo, a única organela que a gente vai mencionar são os centríolos, que funcionam como uma maquinaria da célula para a divisão celular. Os centríolos são organelas tubulares, semelhantes a um carretel, e do seu interior eles emitem filamentos, denominados fibras do fuso. Então a melhor analogia que dá para a gente fazer é comparar o centríolo ao molinete ou carretilha de vara de pescar, porque ele é um sistema meio que cilíndrico, se assemelhando aos centríolos, e aqui dentro a gente tem a linha de pescar, que no caso vai ser a nossa fibra do fuso. E já deixa anotado aí, a mitose ela é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Elas não são muito difíceis, a gente precisa focar apenas em alguns eventos principais. Então aqui temos uma figura de uma célula em intérfase, antes da duplicação, e o que está em foco aqui são apenas os componentes celulares que vão sofrer alterações na divisão celular, então o núcleo como um todo e os centríolos no citoplasma. E lembrando que a única alteração da célula referente à divisão celular, que ocorre ainda na etapa de intérfase, é apenas a duplicação do DNA. Então, mais uma vez, quando a célula é notificada que ela precisa se dividir, ainda na intérfase ela duplica o seu material genético, e entra, então, de fato, na divisão celular, começando pela prófase, que das 4 etapas é a mais longa, é a mais complexa. E aqui eu vou pontuar os principais acontecimentos, começando pelo núcleo, que vai perder a sua carioteca e o nucleolo. Essas duas estruturas nucleares elas vão desaparecer porque vão ser fragmentadas por ação de enzimas presentes na célula. Os centríolos que anteriormente estavam concentrados numa região da célula, eles vão começar a migrar para lados opostos. Eles vão se direcionar para os polos opostos da célula. E também vão começar a lançar no citoplasma as fibras do fuso, que é a linha de pescar dos centríolos. Já o DNA, ele vai passar por uma alteração anatômica. Ele vai mudar do que a gente chama de cromatina para cromossomo. Acontece o seguinte, o DNA quando está na intérfase, ele é um filamento extremamente comprido, longo. Só que como o núcleo vai ser extremamente afetado pela divisão celular, e o DNA é uma estrutura altamente valiosa da célula, ela não pode ser danificada. Então uma forma de proteger o DNA é deixando ele curto. E quem vai fazer isso são proteínas chamadas de histonas, que estão presentes por todo o comprimento do DNA. E elas vão funcionar como um pequeno carretelzinho, que vão começar a enrolar encurtando o DNA. Dessa forma, então, ele vai ficar mais espesso, mais grosso, ficando até mesmo visível no microscópio óptico, aquele que a gente enxerga com o olho. Então, esses dois estágios anatômicos do DNA, a gente denomina cromatina e cromossomo. Cromatina é um DNA fininho, descondensado, e cromossomo é o DNA condensado, altamente espesso. E só uma coisa que eu não tinha comentado, o DNA, quando está duplicado, cada parte dele é chamado de cromátide irmã. Lembrando que essas partes estão conectadas pelo centrômero. Então, esse daqui vai ser o início da prófase. E já ao final da prófase, o núcleo vai estar completamente desaparecido, então praticamente não vai ter mais carioteca e núcleo. Os centríolos vão estar posicionados opostamente nos polos da célula, e o DNA vai estar altamente condensado na forma de cromossomo. E nesse momento, todas as moléculas de DNA vão estar conectadas aos centríolos pelas fibras do fuso. Então, como eu tinha falado anteriormente, os centríolos eles funcionam como uma vara de pescar, mas vamos considerar aqui apenas o molinete. Então, eles lançam no citoplasma essas fibras do fuso, cuja finalidade é se acoplar a molécula de DNA pelo centrômero, ocorrendo isso em ambos os lados da molécula de DNA. E dessa forma, então, a gente encerra a prófase. A etapa seguinte é a metáfase, na qual as moléculas de DNA, os cromossomos, eles estão todos alinhados no equador da célula. Isso aqui acontece porque as fibras do fuso de ambos os lados das moléculas de DNA, elas são tracionadas pelos centríolos, de modo que essas fibras ficam esticadas
deixando todos os cromossomos posicionados um ao lado do outro. Nessa etapa, o nucleolo e a carioteca vão ter desaparecido por completo, e os centríolos vão estar posicionados de maneira oposta uns aos outros. Então, pelo fato das moléculas de DNA estarem alinhadas no equador da célula e também estar no seu grau máximo de condensação, eles são facilmente vistos no microscópio. Então, nessa fase, é possível a gente fazer uma análise numérica e também anatômica das moléculas de DNA, que a gente denomina cariótipo. Aí, saindo um pouquinho da mitose, só para explicar para vocês como são classificadas as nossas moléculas de DNA, a gente precisa lembrar que nós temos 46 moléculas ao todo nas nossas células, sendo divididas aos pares, porque metade a gente recebe dos nossos pais via espermatozoide e a outra metade da mãe via óvulo. Então as moléculas de DNA elas são divididas em dois grupos. Um bem grandão que engloba as moléculas de DNA somáticas, ou seja, aquelas que estão relacionadas à nossa anatomia e fisiologia, e um único parzinho de cromossomos sexuais, que são X e Y, que determinam o sexo genético da pessoa. Esses cromossomos autossômicos, que são 22 pares, eles não têm nome próprio, tá? Então são identificados por números. E acontece que algumas doenças, síndromes genéticas, ocorrem por conta da pessoa ter uma molécula de DNA a mais ou a menos. Por exemplo, a mais famosa delas é a síndrome de Down, na qual a pessoa tem a molécula de DNA número 21 3 vezes em vez de 2. Por isso que ela é chamada também de trissomia do cromossomo 21. Esse é o caso mais famoso. Então a gente consegue identificar isso, a presença de uma molécula de DNA a mais ou a menos, a partir de uma célula que esteja no momento de metáfase, porque nesse momento é bem mais fácil a gente visualizar as moléculas de DNA. Então, para fechar, a análise desse conjunto de moléculas de DNA das nossas células a gente denomina cariótipo. Então, retornando aqui para a mitose, a metáfase é a parte mais fácil da gente identificar por conta dos cromossomos estarem alinhados no equador da célula. Aí na etapa seguinte, a anáfase, os centríolos continuam puxando, tracionando as fibras do fuso. E dessa forma, por consequência disso, eles acabam separando a molécula de DNA que estava duplicada em duas partes. Ou seja, ele separa as duas cromátides irmãs bem na altura do centrômero, onde a fibra do fuso está fixada. Aí, por consequência disso, o DNA ele volta a ser formado por molécula de um único filamento, sendo puxado então para os polos opostos da célula. E para vocês associarem, o termo ana significa separação, ou seja, a separação do DNA duplicado na altura dos centrômeros. E se a gente pensar um pouquinho, a anáfase ela acaba sendo oposta àquela fase da intérfase na qual ocorre a duplicação do DNA, também chamada de fase S. E essa etapa ela acaba sendo, de certa forma, oposta à prófase, porque diversas coisas vão acontecer exatamente da maneira inversa. Então, nessa etapa, os centríolos continuam puxando a molécula de DNA para próximo de si, onde elas vão se aglomerar, e ali vai ser refeito o núcleo, então ele vai reaparecer, porque os seus fragmentos vão ser reunidos, assim como o nucleolo. As fibras do fuso, que era do centríolo, vão se desfazer, se desconectando assim da molécula de DNA, e por fim o DNA ele vai se descondensar, vai voltar a ser fino novamente. Então ele vai mudar sua anatomia da forma de cromossomo para a cromatina, que é aquela situação do DNA na intérfase. A única coisa a mais aqui diferente que acontece na telófase é de fato a separação da célula em duas, que a gente denomina citocinese. Isso vai acontecer a partir de invaginações no equador da célula, separando ela em duas. E por fim a gente finaliza então a mitose. O que eu trouxe para vocês aqui nesse slide é um resumo da mitose de uma forma que dê para vocês copiarem os desenhos no caderno. Então nessas duas figuras nós temos a prófase, o início dela quando começa a desaparecer o carioteca, o nucleolo, a formação das fibras do fuso, aí os centríolos migram para os lados opostos, lançam a linha de pescar, a fibra do fuso, em direção aos centrômeros de todas as moléculas de DNA, que por sua vez estão na mudança de estado anatômico de cromatina para cromossomo. Aí na metáfase nós temos alinhamento de todas as moléculas de DNA no seu grau máximo de condensação. Na anáfase nós temos a separação das cromátides irmãs, por conta do tracionamento das fibras do fuso. E na telófase nós temos o reagrupamento das moléculas de DNA nos polos da célula, onde vão reaparecer o nucleolo e a carioteca, as fibras do fuso se soltam nas moléculas de DNA e ocorre também o retorno da forma da molécula de DNA de cromossomo para a cromatina. Então aqui fica de boas para vocês desenharem no caderno. E para fechar o vídeo, vou manter para vocês uma linha do tempo do DNA, que vai englobar suas variações morfológicas, certo? Sua transição entre cromatina e cromossomo, assim como a variação numérica, forma simples e duplicada. Então, começando na intérfase, o DNA é uma molécula fina, por isso cromatina, e simples também, um único filamento. Essa daqui é a forma natural do DNA. Acontece então que quando ele recebe uma notificação para a divisão celular, ele vai primeiro duplicar sua quantidade de DNA, que é o fenômeno de duplicação, na qual as moléculas vão ficar conectadas pelo centrômero. E a duplicação ela só ocorre perante uma divisão celular. Então aqui nós vamos ter o DNA na forma de cromatina duplicada. Quando ela entra na mitose, lá na prófase, ocorre a condensação do material genético, então ele muda da forma de cromatina para cromossomo. Então ele fica na forma de cromossomo duplicado. Mesma coisa na metáfase. Aí na anáfase, os centríolos tracionam as fibras do fuso, que separam então a molécula de DNA duplicada pelos centrômeros, voltando a ter uma forma simples.
só que ainda é condensada na forma de cromossomo. E por fim, na telófase, o DNA vai retornar à sua condição de cromatina, voltando à sua forma natural de uma célula em intérfase. É isso então, pessoal. Falou!